Legal. Opa, deixa eu voltar aqui. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Um prazer reencontrar alguns de vocês e encontrar outros. Espera que tem gente entrando aqui. Eu tô no. E é sempre uma grande alegria poder poder rever pessoas especiais. Marcelo, Silvio, obrigado aí por vocês terem se dispostos a contribuir conosco aí nesse papo que a gente que a gente vai trazer. Muito bem, eu vou fazer uma rápida apresentação. Sou Raimundo Souza, para quem não me conhece, sou uma pessoa que se contaminou pela saúde há alguns anos atrás e de lá para cá eu tenho atuado majoritariamente, o meu tempo tem sido para a área de saúde, com algumas intervenções em outros segmentos, né? Mas esse é um assunto que me chama muito a atenção, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui uma rápida reflexão, né? Primeiro, mostrar esse número aqui, ó, 200 bilhões de reais, né? Esse número é maior do que o produto interno bruto de vários estados brasileiros. É, o meu estado, por exemplo, o Piauí, é um terço disso aqui, né? Geração de riqueza produzida por toda a economia de um estado, né? E esse número é a estimativa de perdas e desperdícios na saúde no Brasil para esse ano. Isso representa algo como 2% do produto interno bruto, né? E tem muita estatística, mas se fala entre 20% e 25% de desperdício em toda a cadeia produtiva da saúde, né? E aí, quando eu olho esse número, os meus olhos começam a lacrimejar, né? Começam a realmente a, ativar a minha mente, porque isso aqui representa quase que todo o dispêndio, né? Todo os recursos da saúde pública para o Brasil durante esse ano e mais ou menos 5 vezes, um pouco mais de 5 vezes, todos os investimentos que o SUS vai fazer na saúde brasileira em 2025, né? Aí quando a gente olha para esse número e faz uma reflexão, a primeira coisa que vem à nossa mente é, tá bom, e quem são os causadores? Quais são as causas principais, né, de tamanho desperdício e tamanha perda, né? Então, parte dos causadores somos nós, né? Eu, você e uma grande parte da população brasileira, quando a gente usa o sistema, seja público, seja privado, de maneira inadequada, né? Então, quando nós fazemos uma bateria enorme de exames e nem vamos apanhar os resultados, né? Quando nós iniciamos um tratamento e paramos no meio do caminho, no meio do tratamento, quando nós deixamos de fazer atividade física, não tomamos água, não cuidamos da nossa saúde, né? Então nós somos parte responsáveis por tamanho prejuízo, ou tamanho desperdício, recurso jogado pelo ralo da saúde brasileira. Uma outra parte é representado pelas organizações, as diversas organizações da cadeia produtiva da saúde. Aqui nós estamos falando em hospitais, nós estamos falando em clínicas, nós estamos falando em fabricante de medicamentos, nós estamos falando em fornecedores de produtos, enfim. O fato é que existem dois grandes causadores, né? E aí, como é que a gente pode mitigar isso, né? Qual é a contribuição que a gente pode
deve fazer, né? Eu só vou pedir para, acho que alguém está com o microfone aberto, está interferindo. Quando eu olho na perspectiva da pessoa física, né, do Raimundo, do João, do Renato, da Patrícia, enfim, quando olho individualmente, programas inteligentes de prevenção são fundamentais para que a gente possa otimizar ou potencializar o uso dos recursos que estão à nossa disposição, né? Autocuidado, desenvolver atividade física, fazer check-ups com regularidade, enfim, há muito, né, que nós podemos fazer individualmente, contribuindo para contribuir na redução deste grande volume de recursos que são jogados no lixo das mais diversas formas na saúde brasileira. E aí, quando a gente olha na perspectiva das organizações, né, das pessoas jurídicas, um dos caminhos é desenvolver ou estimular ou implementar nas organizações o conceito do low cost companies, ou seja, o conceito das organizações de custo baixo. E aí, quando a gente fala em organização de custo baixo, normalmente vem à nossa mente aquele negócio são empresas que fazem cortes, cortes, cortes de todas as áreas, corte de custo de todas as áreas, corte de custo de todas as maneiras, corte de custo desordenado. Então, na verdade, essa não é o conceito moderno, né, de eh, empresas que trabalham com custo baixo. Empresas de custo baixo, estruturalmente, né, são empresas que são empresas que colocam o cliente no centro da operação e entregam valor. E valor é perceptível. Então, colocar o cliente como referência e entregar valor é entregar aquilo que você se comprometeu a entregar para o cliente. Nem mais, nem menos, mas entregar o compromisso que você assumiu com o teu cliente. Empresas low cost companies são empresas focadas na simplicidade e entregar a essência, entregar aquilo que verdadeiramente você vendeu, você se comprometeu, entregar aquilo que contribuirá para produzir o resultado que você se comprometeu a entregar ou assumiu com o seu cliente, com aquele que está pagando pelo teu produto, teu serviço, a tua solução. São empresas que usam a tecnologia de maneira inteligente. E usar a tecnologia de maneira inteligente primeiro, neste momento que a gente está vivendo de superabundância de tecnologia, ter cuidado com aquilo que verdadeiramente traga valor para o teu negócio, para o teu produto, para o teu processo. E uma vez identificada a ferramenta que que vá contribuir com valor é utilizá-la de maneira integral, utilizá-la de maneira intensiva, né? Não é incomum nós encontrarmos nas organizações, né, uma abundância de recursos e de soluções com utilização muito pequena, né, que muitas vezes não paga o retorno do investimento que foi feito, ou não produz retorno adequado para o investimento que foi feito para aquela solução, para aquela tecnologia. Empresas de low cost companies são aquelas que olham para as receitas, mas também olham para a rentabilidade. Receita não é sinal de sucesso, mas receita integrado com rentabilidade, sim, é sinal de sucesso. E são aquelas empresas que desenvolvem entre todas as pessoas, em todos os níveis da operação,
a cultura de custos, de custos e eficiência. Então, custo como instrumento gerador de uma receita superior, para que isso possa se transformar em valor. E eficiência é a busca de melhorar continuamente tudo aquilo que nós fazemos, assegurando o produto que eu tenho para entregar com as suas qualidades e com o valor adequado. E certamente, se vocês forem buscar um pouco mais, vocês vão encontrar muito mais é, é, referências, né, das empresas low cost companies, ou seja, empresas de baixo custo. Existem vários exemplos, né? Eu conversava até com o Silvio aqui antes de começarmos, né? Ele falou da Kaiser, né? Kaiser Permanente, né? Que é uma empresa americana de saúde que trabalha esse conceito, né? Mas, enfim, na verdade eu estou fazendo essa reflexão preliminar que é para botar a bola na marca de pênalti para os meus colegas Silvio e Marcelo poderem contribuir, trazerem a contribuição deles como profissionais na área de saúde, gerenciando empresas low cost companies, né? Então, muito obrigado, Silvio, muito obrigado, Marcelo. Silvio, você quer começar? Vou tirar aqui o meu. Aí, Posso começar, Raimundo? Posso sim. legal, legal. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de poder estar aqui junto com vocês, e conversar um pouquinho sobre esse assunto que é sempre candente, né? Porque na realidade eu acho que tem até algumas questões conceituais que é importante a gente reforçar anteriormente, né? É uma que saúde é um bem social, né? Saúde é uma ele faz parte da nossa sociedade, né? Todo mundo almeja ter saúde. E para ter saúde, você precisa ter assistência à saúde, né? É uma das formas de você garantir saúde, né? O Raimundo citou aí outras formas de garantir saúde, que é você ter uma boa qualidade de vida, né? Atividade física, morar bem, trabalhar bem, né? Ter é, boas condições de saneamento básico, etc., né? E saúde, assistência à saúde custa caro, né? Assistência à saúde é muito caro, né? Os Estados Unidos gastam mais de 17% do produto interno bruto deles em saúde, né? É muita grana, são 5 trilhões de dólares, é muita grana, né? O Brasil gasta aí quase 10% do produto interno bruto dele em saúde. Claro que desses 9, alguma coisa por cento aí que ele gasta em saúde, a parte do governo é menor, né? 4%, né? A outra parte, mais de 5%, é, é das empresas e é das famílias, né? Então, saúde custa caro e vai ficar mais caro, né? Vai ficando mais caro. Por quê? Porque a população envelhece, né? Envelhece e, infelizmente, as máquinas estragam conforme envelhece, né? E nós somos máquinas biológicas, né? Tem um outro conceito que eu acho importante a gente falar também quando a gente está falando de custos, de sistemas de saúde, né? É que o mercado de saúde ele tem uma falha, né? Ele tem uma falha. Existe uma falta, uma barreira de informação entre o cliente e o prestador de serviço, que na sua grande parte é o médico, né? O cliente não sabe o que ele precisa, né? Quem diz para ele o que ele precisa é o médico. Isso é uma grande falha. Por quê? Porque aí o médico vai ter o poder de induzir a demanda, né? O médico. Então não é só. Eu acho que é importante, tem essa questão da gente, das pessoas não se cuidarem, mas o maior custo não está aí só. O maior custo está no desperdício causado pela caneta dos médicos, né? Pelo sistema que é feito não para atender a sua finalidade fim, que é garantir a saúde do usuário, mas sim para garantir a rentabilidade de alguém, não só do médico, mas de toda a cadeia de valor, né? E isso já é um fator conhecido há décadas, né?
é um problema sistêmico. A Grã-Bretanha resolveu isso de uma forma muito, vamos dizer, não vou dizer que é simples, né? Mas implementou uma regulamentação, uma regulação através da atenção primária em saúde, né? A atenção primária em saúde é quem garante que você não vai ter excesso de desperdício com exames desnecessários, com uso desnecessário de tecnologia. Então, ela regula essa tecnologia. E esse conceito eu sempre trouxe na minha vida profissional, né? Como é que eu vou melhorar o sistema de saúde nos locais onde eu estou atuando, né? É atuando através de implementação de sistemas que tragam para o usuário aquilo que é necessário, que seria através da atenção primária em saúde, né? Eu tive algumas experiências em algumas empresas. Vou falar um pouco da experiência que eu tive no grupo Sangoban, uma mineração de amianto. Exatamente nisso que você falou, Raimundo, que foi, a gente tinha lá um grupo de 7 médicos, né, que atendíamos uma população em torno de umas 5.000 pessoas, é, e população privilegiada, tinha bastante médico para tanto. E a gente atuava, tinha as especialidades básicas, mas atuava como médico de família na prática, né? E implementamos em determinado momento um programa que se chamava Vida Leve, né? A gente estava muito entrosado com a comunidade ali dentro da empresa, né? Famílias também, não só os funcionários, mas as famílias, e desenvolvemos esse programa onde a gente fazia uma avaliação médica, né? Fizemos toda uma divulgação, né? Avaliação médica, uma avaliação nutricional, prescrevíamos orientação nutricional, atividade física que o grupo do SESI desenvolvia. Olha, nós tivemos aí em torno de umas 250 pessoas participando desse programa ao longo de 2 anos, com resultados muito bons, né? Eu lembro de uma paciente que só ela perdeu 40 quilos, sem fazer cirurgia bariátrica. Então, nós tivemos redução de peso no grupo todo, melhora da capacidade física, melhora dos índices glicêmicos, redução de níveis de hipertensão. Foi um projeto muito legal. Então, isso mostra que quando você tem o envolvimento da empresa, não só com o funcionário, mas com a família, isso ajuda, né? Uma outra ação que também nós tivemos, aí já numa outra empresa, quando eu estava na finada Interclínicas, né? Eu Uhum. atuava no grupo de ambulatórios e a gente desenvolveu um programa junto com a Bayer, né? Tinha um médico de família, o César Prata, o médico do trabalho, César Prata, na Bayer, e muito incentivando essa questão da atividade física, dos programas de prevenção. Foi um sucesso também, muito semelhante a esse da, da Sangoban, lá na mineração, né? Uma outra coisa que eu acho importante a gente lembrar também é que a questão da desintegração dos sistemas, né, dos serviços de prestação de serviço, né? Hospital não fala com ambulatório, ambulatório não fala com centro de especialidades, né? Eu tive uma experiência interessante quando eu estava na direção do Hospital do Embu-Mirim, pelo Einstein, né, de fazer essa integração. Nós fizemos um projeto de pesquisa. A rede de atenção primária tinha um vínculo com a gente através de uma organização social que era parceira, que era o Sejan, e nós implementamos um processo de comunicação entre a atenção primária, não tinha um prontuário único, né? Então, o paciente com doenças sensíveis à atenção primária, né? É, quando eles eram internados no hospital, a gente fazia uma comunicação da atenção do ambulatório de atenção primária com o hospital, trazia aquela informação para dentro do prontuário do paciente. E quando ele saía do hospital, levava a informação do hospital para a atenção primária. Nos pacientes onde isso aconteceu de forma total, comunicação dos dois lados, houve redução de 50% nas reinternações e nos índices de mortalidade também desses pacientes. Isso é redução de custo direto na veia, né? Não só
para os hospitais, para o sistema como um todo, mas também para a sociedade, né? É, eu acho que essas são algumas coisas que são interessantes, né? Hoje, eu estou atuando numa empresa que se chama Boas Novas Gestão de Saúde, onde nós fazemos gestão de equipe, né? E a gente busca levar esse tipo de informação e esse tipo de treinamento para as nossas equipes, tanto na atenção primária, quanto também em UPAs, nos ambulatórios, de especialidades, né? Com essa visão mais integral, onde o paciente ele faz parte de um sistema e tudo que é feito tem um custo, né? Então, a gente tem obtido resultados bastante positivos nesse sentido, envolvendo o profissional médico nesse processo de conscientização dele e dos pacientes. Então, essa é a experiência que eu queria trazer por enquanto, Raimundo. Legal, Silvio. Bacana. Obrigado, viu? A história da caneta do médico, realmente, essa aí é. Essa nós precisamos trabalhar bastante, né? E você, como médico, conhece isso muito bem, né? Tem uma visão diferenciada, né? Mas, enfim, esse é um ponto legal para a gente debater. Marcelo, por favor, Boa noite, Raimundo. Prazer tudo em bem por aí? conhecer com todos aqui. Muito bom, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Ora, você é cruel, hein, Raimundo? 10 minutos para falar sobre low cost não é fácil. Vou tentar colocar alguns pontos apenas, tá? Eu Legal. penso o seguinte, que low cost não é quer dizer low quality, tá certo? Dá para ter uma empresa de baixo custo operacional, de custo de sinistro, com qualidade. Contanto que você siga algumas regras. Siga algumas regras. Primeiro de tudo, entender que o custo na saúde é uma síndrome. O que quer dizer uma síndrome? É que você não tem uma causa única, você não tem uma cura única. Uma somatória de itens para você poder buscar essa cura, vamos dizer assim. Vamos colocar o custo como uma doença. Como é que você cura? Você age em vários pontos. Eu sempre brinco e converso com as pessoas, alguns que já me conhecem, já ouviram esse exemplo muitas vezes. Eu coloco a saúde em relação à assistência médica privada numa mesinha de 3 pés. Tem o quarto pé, mas ele é curtinho, que é o administrativo. Os outros 3 pés são o perfil epidemiológico da população assistida, o outro é a rede credenciada contratada, seja própria ou verticalizada ou credenciada mesmo, tá? E o prêmio, e o preço. Quando você consegue equilibrar esses três pés, a mesa fica equilibrada e não cai nada de cima da mesa. Quando você desequilibra isso, você leva a empresa à bancarrota. Então, um exemplo, a Pivida, por exemplo. A Vida tem uma rede extremamente bem negociada, bem estruturada. Ela trabalha com perfil populacional mais jovem, pessoa jurídica, mais chão de fábrica, e com isso ela consegue ter um preço baixo. Pega uma Prevent Senior, por exemplo, ela trabalha com um perfil muito ruim da carteira, mas tem uma rede muito bem montada, tem protocolo para tudo, ela tem tudo muito bem delimitado, tudo bem, muito bem organizado, extremamente bem organizado em relação à rede de atendimento e tem um preço razoável entre o caro e o barato. Então, isso é muito importante, entender isso. Quando você entende isso, você começa a distribuir as ações. Eu sempre trabalhei em empresa low cost, né? Sempre, sempre. Toda a minha vida, empresas de medicina de grupo, low cost, algumas grandes, outras regionais, mas sempre buscando gestão de sinistro e buscando qualidade no atendimento, rentabilidade, mais importante do que receita, né? Rentabilidade é sempre mais importante do que receita. Então, assim, eu separava essas 3 ações. O que eu vou fazer com a população? O que eu vou fazer com a rede? E o que eu vou fazer com o prêmio? Então, eu vou separar as ações, como ter uma empresa low cost usando esses 3 conjuntos que eles se tangenciam e devem gerar um resultado positivo, que é perenidade e rentabilidade. Perfil da população. É preciso acompanhar a população individualmente. Não adianta falar que eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma campanha para obeso. Não vai adiantar. Vou fazer uma campanha para o Raimundo que está obeso.
Vou fazer uma campanha de hipertensão. Não adianta, vou fazer uma campanha para o Silvio que está hipertenso. Vou fazer uma campanha para qualquer coisa que seja. Você tem que ter a individualização desse cliente. Mais da metade, eu concordo com o Silvio que muito da saúde é fruto das coisas que acontecem. Mais de 50%, no meu ponto de vista, a saúde é obrigação individual. O indivíduo tem obrigação em mais de 50% da sua saúde, a obrigação é dele. Autorresponsabilidade. É ele que pode mudar. O resto é genético, o resto, se ele tem ou não assistência médica, o resto é um ambiente de trabalho que ele não consegue se isentar, é a classificação sócio que ele tem, mas assim, no grosso, mais da metade das vezes, a culpa é dele. Ele que se coloca em risco, ele que se coloca no adoecimento ao longo do tempo. Então, eu vejo com toda clareza que o primeiro ponto crítico para você ter uma empresa low cost é você conhecer a tua população assistida. Fazer uma boa venda, ter um produto condizente com o perfil daquela população que você quer assistir. Então, não adianta você fazer um produto nacional para uma população que é regional. Não adianta você fazer um produto abrangente em termos de rede credenciada, ser uma população que mora num lugar e tem um único hospital para ser atendida, e ali é que é o ponto que você vai trabalhar. Então, você tem que pensar nisso. Primeiro de tudo tenha uma boa negociação com a tua rede, de acordo com o teu perfil populacional. Então, e acompanhe, classifique. Por exemplo, fiz recentemente uma consultoria numa empresa que eu consegui baixar o sinistro o reajuste era 24, no seguinte eu baixei para 0, 2.500 funcionários, empresa que tinha um super plano de saúde. Como a gente fez? A gente diminuiu o processo de seleção diversa da empresa. Na contratação da RH, a gente fez algumas barreiras em relação a isso. A gente pegou fez um perfil de saúde de todos os pacientes, e a gente então começou, os funcionários independentes, a gente começou a trabalhar focado em cada grupo, mas sempre individualmente. Sim, é nominal, entendam isso, é nominal, é pessoalíssimo. Esses programas genéricos não funcionam. A nossa experiência ela é fantástica nisso. Tá? Tem que ter alguém que ligue e fale no nome da pessoa, é com você que eu quero falar. Isso é uma coisa que eu vejo que resolve, funciona, você chama para conversar. Evitamos várias cirurgias de coluna, evitamos algumas cirurgias de ombro, algumas cirurgias de joelho, trocamos o direcionamento desses pacientes para locais mais vocacionados. Quando eu for falar de rede, eu vou falar de vocação. Então, a gente precisa conhecer muito bem a população. A gente não conhece. As nossas empresas não conhecem a sua massa de clientes, não conhecem. Então, as medicinas ocupacionais das empresas não conhecem, os médicos de trabalho não conhecem a sua população assistida, o seu quadro de trabalhador. Então, isso é fundamental. E quando você conhece, você consegue agrupar. Quando você consegue agrupar, você consegue agir individualmente e você consegue agir muito pontual, ser muito assertivo nas ações que você pode ter. Então, tem que captar, tem que agrupar e tem que fazer gestão. Esse é o perfil da população. Se você tem um perfil bom, você pode cobrar mais barato. Já está aí uma perna que está funcionando. Eu conheço o perfil. Se o perfil é ruim, você tem que cobrar mais caro. Se o perfil é melhor, você cobra mais barato. E você vai melhorando o perfil à medida que você vai diminuindo a seleção adversa da venda. Vamos dizer que você tem uma operadora de saúde e você tem que cuidar muito da venda. Porque se você deixar entrar uma carteira que seja uma carteira doente, com um preço baixo, eu já vi isso acontecer com várias empresas. Eu posso listar 10 empresas que a gente viu isso, os mais velhos vão lembrar da Unicor, a Interclínicas foi uma, são várias empresas que fizeram movimentos de vendas assim, de uma maneira atabalhoada, fazendo baixo preço, com uma rede ampla e com perfil tanto faz, né? Muitos índices coletivos por adesão e tal, que entra qualquer um, sem elegibilidade. Isso tudo gera um risco futuro de você complicar, de você fazer uma seleção diversa junto à sua carteira. Então, o perfil é crítico. Primeira perna da mesa. Segunda perna da mesa é a rede. A rede, assim, quanto mais verticalizada e mais protocolar ela for, melhor é. Quanto mais os médicos estiverem juntos, negociados, aí eu falo da caneta do médico. Eu também sou médico, também posso falar mal do médico. Mas o médico, ele se formou médico. Ele, quando se forma, eu me formei numa boa universidade. Eu não sabia o que era uma nota fiscal, o que era uma tabela MB,
eu não sabia como é que fazia uma gestão de consultório, eu não tinha a menor noção de como eu cobrava, né? O médico, ele é um médico, ele se forma médico, e depois ele cai na vida e percebe que o honorário médico que ele recebe representa, ter uma ideia, as médias que eu tenho, o Silvio pode me ajudar, nas médias que eu tenho, o honorário médico, dinheiro do sinistro todo o consumo financeiro de uma operadora de saúde, em torno de 22% que vão para o médico, que cai no bolso do médico como honorário médico. O resto vai para raio-x, laboratório, hospital, medicamento, pipi, papapá. Eu lembro quando era criança, eu ia ao médico que ia na minha casa, me examinava, me dava uma injeção de Bezetacil no bumbum, e a minha mãe pagava lá 100 dinheiros e ele ia embora. Não me lembro de ter feito um raio-x, de ter feito um exame de sangue, não me lembro disso. Fazia depois de grande. Né? E o dinheiro todo quanto financeiro ia para o médico. Hoje, o médico ele entregou parte da responsabilidade dele, do diagnóstico, do acompanhamento, para o serviço. O serviço compra parte do dinheiro do médico, e o médico hoje se defende, se organiza, montando, então, usando a caneta para vender serviço. O médico vende serviço, ele vende um laboratório, ele vende um raio-x, ele vende uma farmácia de manipulação, ele vende uma internação, ele vende uma cirurgia. Exemplo típico, gente, de hoje, acabei de receber, lá em Campinas, Silvio, um hospital de Campinas, eu não vou abrir o nome, uma recém-nascida, que tem um linfangioma de cervical, que a dúvida está assim, o neonatologista fala, não, tem que ficar esperando para ver se mama uma semana. Aí a otorrino fala, não, tem que fazer uma laringoscopia semana que vem, porque eu não faço mais, só na semana que vem. E o cirurgião pediatra falando, quero operar logo para dar alta logo para essa criança. Qual que é mais barato? Qual que é melhor para a criança? Qual que vai dar mais resultado? Qual vai ser o melhor desfecho? Olha a situação de um gestor nessa hora. Cara, eu não sei. Eu marquei uma videoconferência com todos eles amanhã para ver qual é a melhor situação. Então, olha a dificuldade que é fazer uma gestão de rede, fazer uma gestão de médico. É muito difícil, porque a mesma paciente, a mesma criancinha tem três saídas, tem três soluções. E aparentemente, grosso modo olhando, as três estão certas. Eu vou deixar uma semana lá esperando para fazer uma laringoscopia, porque só vai na semana que vem. Eu vou fazer a cirurgia porque vai mais rápido, mas eu não sei se vai complicar ou fazer. Ah, tem mais. Tem alguém querendo fazer uma ressonância. Aí tem que sedar o neném para fazer ressonância. Então, é assim. Tá? Então, rede, gente, a rede, o cara tem que estar muito bem alinhado com você. Como é que você alinha numa empresa low cost uma rede credenciada? Primeiro, verticaliza. Não tem menor solução. Eu uso muito aquele termo americano de do it or buy it. Tá? Eu tenho que escolher entre ou eu faço ou eu compro. Se eu achar, se eu, ach- se eu achar que eu tenho poder de fazer, para mim é barato, eu consigo fazer e não tem no mercado para eu comprar mais barato ou melhor, eu faço. Pô, se tem no mercado, faz melhor do que eu e é mais barato do que eu faço, eu compro. Então, o low cost tem que entender isso, tá? Vale a pena ter uma empresa low cost que tem uma ressonância? Não, não vale a pena. Tenho 10 casos, não vale, eu compro, né? Então, primeiro fazer esse estudo do que vale a pena ter, do que vale a pena não ter. Verticalizar aquilo que vale a pena verticalizar. Verticalizei muitas empresas, muitas, muitas. Depois disso, vocacionar. Tá? Você tem que vocacionar. Quem faz melhor é para aquele cara que eu vou indicar as coisas, vou direcionar para ele. Um bom vocacionamento, um bom direcionamento do paciente representa mais de 20% disso. Com isso, eu tenho uma rede alinhada. Terceiro, renegociar tabela, esquecer de fee for service, esquecer, renegociar capitation, renegociar cogestão, participa com o cara, negocia, traz o cara para perto, sabe? Fala para o cara que ele vai pagar mais o honorário médico para ele gastar menos com a PB, e aí você tem que estar com o médico no teu colo, e médico gosta disso, gosta de ser paparicado. Paparique seu médico, ele vai te dar o retorno. Trate mal seu médico, ele vai criar confusão. É outra máxima que eu tenho. Trate mal seu paciente, ele vai te processar. Trate bem seu paciente, ele vai cuidar de você. Então é a máxima que eu transfiro do médico para o paciente, eu transfiro do paciente, do médico para a operadora de saúde. Então, acionei minha rede, negociei bem minha rede, verticalizei aquilo que valia a pena verticalizar. Então, esse é a rede, tá? Tem uma rede bem negociada.
Eu tendo uma rede bem negociada, tendo uma população bem, bem conhecida, eu faço o preço que eu quero. Aí eu vou lá para a coluna K e calculo o preço. Então, e aí, se eu cheguei no low cost que o mercado consiga absorver, eu vendo. Se eu não cheguei, eu volto a negociar tudo isso de novo. Cara, não dá, não vou conseguir vender com esse preço. Vamos rever o hospital, vamos rever o perfil da venda, vamos vender diferente, vamos vender o perfil do produto. Né? Então, eu penso mais ou menos desse jeito, tá? E aí, quando você tem reaproveitando a rede ainda, tem uma rede, eu tenho que cuidar das fraudes. Fraude é 20%, em média, isso é um número mágico que todo mundo fala, mas nunca ninguém mostrou de verdade. Mas assim, tem que ter um número mágico. 20% dos custos com o sinistro na área de saúde são relacionados a fraudes. E aí eu tenho algumas alternativas para isso, mas aí precisa mudar a lei, né? Mas depois eu falo da lei. Então, a gente tem que pegar, quando fala da população, pegar grandes ofensores, buscar os grandes ofensores. Quando fala dos custos, com rede, tem que ir atrás dos médicos, que não são os nossos parceiros. Então, conhecer bem, olha só, a gente tem que conhecer bem a nossa massa de população e as nossas ferramentas de trabalho, que são os nossos médicos, os nossos serviços. Quem realmente fornece para uma operadora de saúde o trabalho, quem entrega o trabalho são os médicos e os serviços credenciados, sejam serviços de SADT, sejam serviços hospitalares. Esses têm que estar muito bem negociados, a aproximação tem que ser muito grande, tem que estar muito perto, muito bem negociado. Eu recentemente estava conversando com o diretor do hospital, semana passada, um hospital conhecido em São Paulo, ele me perguntou assim, Marcelo, como é que eu faço com as minhas equipes de estrelas? Que são as equipes de estrelas? Quando os caras são há 30, 40 anos no hospital, já são praticamente sócios dos hospitais, tá? Tem todo um poder político interno dentro do hospital, dentro da organização informal do hospital, eles dominam e fazem o que querem. Ele me perguntou, falei, meu Deus do céu, também precisamos conversar, né? E estamos conversando sobre isso já para ver quais as alternativas que seriam viáveis para ajudá-lo. Tá? Então, assim, olhando esses três, então essa mesa de três pés, se você tem uma rede, como eu falei, se você tem uma população, como eu falei, se você tem isso tudo, olha que interessante, tem alguns aplicativos no mercado, que são baratíssimos, que fazem com que você administre o paciente 24/7. Você manda lá para ele uma base de pacientes. Escolhe a base, classifica, escolhe. Eles fazem busca ativa. Eles conseguem acompanhar via sistema se o indivíduo caiu no pronto-socorro. Se caiu no pronto-socorro, e se o paciente autorizou, alguém, um enfermeiro, um médico, liga para esse paciente. O senhor está no pronto-socorro, seu Marcelo? Eu estou. O que você está fazendo aí? Vamos conversar. Espera um pouquinho, senta aí que vamos conversar. Isso, imagina, um dos maiores gastos que nós temos aí é o gasto com pronto-socorro. Não pelo pronto-socorro em si, que custa 2,5 vezes o custo de uma consulta eletiva, mas pelo que o pronto-socorro gera, pela taxa de conversão que o pronto-socorro gera. Se ele cai no hospital não próprio, numa rede própria, eles geram a taxa de conversão alta, muitas vezes, que gera uma internação desnecessária. Né? E aí a operadora não tem a gestão da auditoria concorrente. Não tem a gestão da auditoria. Não tem um médico, um enfermeiro que vá lá no dia seguinte ver. Eu tinha numa empresa que eu fui gerente, diretor de muitos anos, né? O Raimundo sabe qual que é. Eu tinha um médico e um enfermeiro por hospital importante. Eu internava um paciente na noite, eu dava 12 horas de diária, e de manhã cedo o médico e o enfermeiro iam visitar esse paciente na retaguarda. E aí discutiam o caso para ver se internava ou dava alta. Quantas e quantas vezes do pronto-socorro eu mandei para casa e mandei com a equipe do cuidado domiciliar e medicar. Então, uma infecção urinária que precisava de uma medicação endovenosa, ia tomar a segunda dose em casa. Nesse era 7, 8 dias, 10 dias de economia de internação e antibiótico terapia com custo desgraçado diário. Isso é fazer low cost, isso é fazer gestão de carteira. Então, gente, entenda o seguinte, enquanto a gente não muda a lei, porque precisa mudar a lei, também precisa mudar a lei. Eu sou muito favorável, tá aí essa discussão que a gente viu aí. Raimundo, se eu passar do tempo, você me avisa porque eu me empolgo, tá, velho? Mais 3 minutos. Me avisa. Não é 3 minutos. Vocês viram aí recentemente a discussão sobre o plano de baixo custo da ANS, sem pronto-socorro, sem quimioterapia, sem radioterapia.
Não vai passar nunca, né? Por quê? Porque os interesses não vão deixar. Ainda mais em ano pré-eleitoral, você acha que alguém vai deixar, vai criar uma confusão desse tamanho? Não vai, não vai. Então, assim, a lei precisa ser mudada, a legislação precisa ser mudada. Eu sou muito favorável a montar um esquema de PPP, onde você divida com o SUS e pague para isso, pague num pré-pagamento, no sistema capitation. Você fala o seguinte: o SUS, o que você faz mal? O que você não faz? Não faz bem. Ó, eu não faço bem o baixo custo e alta frequência. Porque a gente tem dois tipos de evento na medicina. Tem o evento de alta frequência e baixo custo, consulta, exame, pequena cirurgia, né? Então, e você tem o custo de alto custo e baixa frequência. As grandes cirurgias, queimado, acidentado, neurológico, ortopédico, transplante, são muito favoráveis. A quimioterapia, a oncologia agora, né? E os tratamentos seriados, que são a bola da vez agora, são muito favoráveis a chegar e falar, você pode fazer acordo, aquilo que você faz bem, eu pago para você. Pago lá um capitation, 10, 12, 15 reais, não sei, você tem que fazer conta. Tá? E deixa para mim, eu, privado, fazer aquilo que eu faço bem. O que, que é? Consulta, exame, a pauleira. Porque é muito mais fácil você fazer a gestão de um elefante com três rabos do que com um mosquito com três olhos. Certo? Então, assim, você é um elefante com três rabos, você enxerga na hora. São os grandes eventos. É fácil você fazer auditoria e controlar a fraude de grandes eventos. É muito difícil você controlar fraude de consulta, de exame. Tem cidade lá no estado do Raimundo que tem mais consulta oftalmológica do que pessoas. Tem ou não tem, Raimundo? É isso aí. Tem. Então não controla. É. Controla milhões e milhões e milhões, de consultas e exames. Então, eu penso assim, a gente tem que achar... Então, gestão de uma empresa low cost. Perfil da população. Perfil e gestão da população. Perfil e gestão da rede comercial. Tá? E aí você faz o preço. E aí, para a gente sair desse embrólio, que realmente o custo vai ficar cada vez mais caro, não tem jeito. A legislação não permite. É buscar uma alternativa de mudar a legislação, aí é lá em cima, aí é político, né? Para que a gente possa criar um produto que misture o SUS com a previdência privada. Aí você aumenta a capitalidade. Imagina, eu, por exemplo, eu gostaria de ter um plano de saúde. Por que eu não tenho? Porque eu não quero dormir rico e acordar pobre. Eu não quero ter acordar com uma, assim, você ganha uma loteria, só que uma loteria invertida, porque amanhã você vai ter que pagar um imundo biológico de 3 milhões de reais para uma criança. Esse Eu é não o. quero, eu não quero ter um Esse é o. capotamento de um cliente meu e que ele vá lá para o Einstein, fique lá 30 dias internado e fique 1,5 milhão de conta. Eu não quero ver o que a gente vê por aí, de contas de 12, 13 milhões em si, de primeira linha. Isso é uma loucura, isso só para grandes volumes, só para grandes empresas. Parece intencional para centralizar o mercado, porque Uhum. os pequenos não vão aguentar. Legal. Então, aí vem a crítica, low cost, o risco que está hoje é só maluco. Que é o negócio? Só maluco. Então tem que tirar o risco. Como é que você tira o risco? Divide o risco. Faz um stop loss, governo. Faz um stop loss com o governo. Divide ao governo. Todo caso que eu tiver esses casos aqui, eu compro de você. Aonde? Em São Paulo, no Dante, no Impor, no HC, na Escola Paulista. Aí você fomenta os centros de excelência das fundações e das universidades, bancando algum dinheiro. Aí seria o maior prazer de vender um plano de saúde por 100 reais, deixar 10 para o SUS para ele fazer um stop loss, fazer um resseguro em alguns casos específicos. Aí você consegue capilarizar, você consegue atender lá numa cidadezinha do interior que só tem uma clínica, um laboratório, um raio-x e mais nada. Porque você sabe que você não vai ter obrigação de pagar viagem, transporte, acomodação e pagar fazer um reembolso de um honorário médico no médico para cobrir uma coisa que você não tem na tua cidade. Então, Legal, Marcelo. Raimundo, dá para falar 10 horas, né? É, eu sei Desculpa. disso, eu sei. Mas Entendeu? você trouxe algumas abordagens que se aplica não só à saúde, né, mas a qualquer negócio, né? Então, quando você fala de conhecer a sua base de clientes, né, nós estamos falando de posicionamento, né? Qualquer negócio, seja na saúde, seja onde for, que não tenha clareza de posicionamento, que você não conheça quem são seus clientes atuais e potenciais, tendem a fracassar, né? E você Então, acredite, os RHs não conhecem os seus colaboradores, é principalmente os verdade, dependentes, não é conhecem. verdade, é verdade.
por isso que a gente tem a situação que a gente vive hoje, né? Então, essa questão de posicionamento é essencial, é fundamental. Você trouxe um outro tema, Marcelo, que também, a meu ver, aplica-se a qualquer negócio, que é a questão da construção de alianças, né? Então, quando você diz de construir uma rede, né? Ou seja, você construir a tua, a tua rede, e aí, olhar a tua rede e verificar retorno de investimento, né? Então, aquilo que compensa você verticalizar, você investe, verticaliza, aquilo que não compensa, você constrói alianças com fornecedores, estabelece claramente as regras e faz o monitoramento e a gestão, né, do contrato ou do pacto que você construiu, né? Isso é. Alô? 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 Tem alguém com iPhone? Alô? Ah, então, isso é fundamental, essencial. É, vamos lá. A gente tem um grupo aqui de pessoas da área de saúde, fora da saúde. Eu vou abrir, mas ó, 3 minutos, hein? 3 minutos, se alguém desejar compartilhar a sua experiência em low cost company, especialmente na área de saúde, ou tiver alguma pergunta para o Silvio e para o Marcelo. Alguém quer contribuir? Renato, você também é especialista em low cost, né? Deixa eu ver se o Renato, como é que está aqui. Eu, Raimundo, fa- eu estou passando no túnel sul aqui da Você, Marginal. tá Eu preciso bom. de 2 minutos, senão a conexão vai cair. Me dá Não, dois tranquilo, minutos e eu contribuo. você tá dirigindo, né? Tá Dois bom. minutos, 2 minutos. João, muitas vezes exames pré-operatórios são feitos só internação, acarreta custo de diária, né? É, mais alguém quer contribuir? Tem perguntas? bom, como eu disse, Raimundo, eu vim aprender, né? E Legal. como advogada na área da saúde e do direito médico, ouvir vocês é sempre de uma valiosidade, de uma preciosidade. Mas eu acho que, como o doutor Silvio falou, a saúde, a atenção básica é primordial, né? Não tem como se falarmos em saúde, falarmos em gestão em saúde, se não cuidarmos da base, né? Do início de tudo, né? Da saúde. Como você, Raimundo, pontuou a falta de exercício, né? A obesidade, que às vezes ela não é tão alta, mas que acarreta grandes problemas de saúde, e isso não só para o SUS, né? Para a saúde no modo geral. Uhum. Precisamos cuidar dessa base. Eu acho que é isso que está faltando. Acho que alguns gestores, como os que falaram aqui, entendem isso, mas eu acho que a gestão pública ela me traz um pouco de aflição. Por quê? Porque o SUS é feito da gestão de 4 em 4 anos, né? Ou de 8 em 8 em caso de reeleição. E aí, quando isso muda, muda-se todo o cenário e que atualmente eu tenho visto e ouvido
é que são pessoas que não têm muito preparo, né? Pessoas muito jovens e que não só de serem muito jovens, mas que não buscaram preparo para ocupar determinados cargos. E isso causa uma aflição nesse desperdício, no má uso, né, das verbas, na falta de preparo para gerenciar e administrar a saúde primária. Isso me causa um pouco de aflição. Legal. Obrigado pela sua contribuição. Eu vou deixar aqui um grande. Raimundo, um minuto, rapidinho. Posso Opa, contribuir? opa, por favor. Então vamos lá. Judicialização, novo rol, inflação médica e a fraude. Eu acho que fica cada vez mais difícil qualquer cálculo atuarial para poder você fazer a entrega de qualidade com baixo custo. Eu venho conversando com bastante gente da área atuarial e fica cada vez mais difícil você conseguir fazer essa conta fechar. Então, o baixo custo hoje é uma necessidade de sobrevivência e a qualidade é o desafio eterno. E a qualidade é muito subjetiva para alguns, que qualidade na percepção do cliente, às vezes ele entende que é o ambiente e não a qualidade propriamente dita do resultado do exame ou do serviço. Então, a gente vê aí um mercado bastante desafiador, na minha opinião, por causa dessas quatro somatórias aí de judicialização, de novo rol, inflação médica e fraude. Legal, Renato. Professor Armando, eu gostaria de compartilhar também, Opa, olá, se Lucas. possível, é Por claro. favor. Aliás, o comentário do Renato me gerou um insight, fazendo um paralelo até com a fala do professor Silvio, né, sobre o desperdício causado pela caneta dos médicos, né? A gente sabe que de fato o desperdício ele causa alguns movimentos no mercado e trazendo um pouco para a minha realidade dentro de uma rede de hospitais privados, a gente percebe alguns movimentos relacionados às fontes pagadoras, né? E eu queria entender melhor, até porque sou novo dentro da gestão e estou vendo que eu estou aqui cercado de pessoas experientes, aliás, é um privilégio estar aqui, mas eu queria entender como que nós podemos fazer essa gestão de low cost sem comprometer justamente aquilo que a gente tem de essencial dentro da área da saúde, que é a humanização do cuidado, um cuidado prestado ali com eficiência e com atenção máxima ao doente. Como que a gente pode fazer essa gestão pensando justamente nesses movimentos atuais aí das fontes pagadoras, de empacotamentos, enfim, como que a gente pode tratar essa qualidade dentro do low cost? Legal, obrigado. Tiver, você responde? Sim, posso tentar. Eu acho que assim, eu sou um pouco cético, Raimundo, em relação ao nosso mercado privado. Sou bastante, não sou um pouco, sou bastante cético, tá? Eu fiz gestão tanto público, tanto de serviços públicos quanto privados, né? Vários serviços privados e a minha impressão é que tem uma certa incompatibilidade, né? Entre o vamos dizer assim, uma assistência ampla que traga resultados para a população assistida, tá? E o interesse do lucro a qualquer custo da empresa, né? Entendi o que o Marcelo colocou, tal, mas quando a gente coloca, eu vou te dar alguns exemplos de empresas que eu trabalhei, né? Aonde, não vou citar o nome delas, mas quando o paciente ele é da sua carteira, a sua taxa de conversão do PS tem que ser 0,000, entendeu? Ou seja, eu não posso internar o paciente só quando realmente a vida dele estiver totalmente em risco, e aí eu interno esse paciente. Agora, quando é um paciente de uma outra operadora, essa eu devo internar, a minha taxa de conversão tem que ser 6, 7, 8, 10, 15%, entendeu? Então, eu acho difícil a gente compatibilizar esses interesses qual que é o interesse? É a saúde do usuário mesmo
ou é o resultado da empresa? Então, e quando eu falo de termos uma operadora, e isso já foi tentado, a própria Mil já tentou implementar o processo de atenção primária, né, produtos de atenção primária, isso não vende bem no mercado, né, porque é muito contra o que a o que se quer, né, contra você vender exames, internações desnecessárias, fazer cirurgias que muitas vezes não precisam. O custo está muito aí, entendeu? E a qualidade também está aí. Qualidade a gente mede. Qualidade de sistemas de saúde a gente mede. Se você quer saber como é que está o índice de cuidado dos diabéticos na Dinamarca, você vai lá, vai ver quantas amputações eles têm de extremidades por 1.000 pacientes diabéticos, né? A nossa iniciativa privada tem esse indicador? Tem, entendeu? Não interessa mostrar, né? Então, por isso que eu sou cético, apesar de ter feito gestão de muitos serviços, empresas, né? O interesse maior não é o interesse do usuário. Aquilo que você falou no começo, nós temos que voltar para o interesse do usuário. O interesse maior não é esse, né? E muitas vezes o usuário ele não sabe o que que é bom para ele. E aí a gente consegue vender para ele qualquer coisa, entendeu? Então, nesse sentido eu sou cético, mas acho que, por isso que eu acho que eu insisto ainda que se tivermos sistemas, operadoras com uma base na atenção primária, conhecendo o paciente, vendo, entendendo, controlando aquele paciente que é hipertenso, orientando a própria caneta do médico, falando: olha, você tem que fazer atividade física 3 vezes por semana, porque ele conhece o cara, entendeu? Ele sabe onde ele mora, né? Isso eu acho que funciona. Mas no Brasil eu tenho, eu não sei se eu verei funcionar. Legal. Posso colaborar? Ô, Marcelo, por Posso? favor. Um minutinho? Bom, qualidade a gente mede, sim, mas percepção depende muito. Percepção do cliente, ela varia muito. Pode ter um atendimento duro, mais resolutivo, pode ter um atendimento suave, maravilhoso e não resolutivo. Só tomar cuidado, às vezes, com a percepção do cliente, que ela pode não ser suficientemente boa para medir o resultado do desfecho. Então, é importante a gente deixar isso claro. É óbvio que a farmacêutica quer ganhar, que o hospital quer ganhar, que o médico quer ganhar, que o paciente quer um melhor atendimento, que a operadora quer vender alguma coisa mais econômico para ela. Essa relação que existe entre a operadora de saúde, vamos falando de operadora de saúde, mas falando de cooperativa, estou falando de seguradora, estou falando de autogestão, estou falando de operadora de saúde como um todo, né? De grupo. É óbvio que a operadora de saúde, como intermediária entre o usuário que compra dela, contrata essa operadora para fazer a gestão da saúde desse usuário, e, por consequente, ela compra serviço, ou ela monta o serviço, né? O interesse dela é financeiro. Então, nós temos aí eu sempre brinco, falo que essa relação é uma relação conflitante, são puramente de conflito de interesse. Em todo contrato, deveria ter, sim, conflito de interesse. Tenho, sim. Eu quero faturar em cima do seu paciente. A operadora, tenho, sim. Eu quero fazer com que você gaste o mínimo possível. Então, isso respondendo mais que não sei o nome. Lucas. Né? Lucas, Lucas. Assim, essa equação, ela é uma pergunta muito boa, muito difícil de responder. Você tem que, como gestor, você tem que quebrar alguns paradigmas que o Silvio falou muito bem, de lucro a todo custo. Como é que você quebra isso? Você quebra isso colocando algumas travas. Você põe o protocolo, negocia com o médico o protocolo, negocia com o paciente ele usar uma rede específica, nem de um produto específico para ele que você já tem bem negociado. Entendeu? Negocia com a indústria farmacêutica para entregar mais barato. Então você tem, como eu disse, lá no comecinho, o negócio, o custo na área de saúde é uma síndrome.
Não tem síndrome, é uma doença que é uma mistura de um monte de sintoma de sinal, que tem um monte de. Toda vez que você tiver uma doença que tem 10, 15, 20, 30 tratamentos, nenhum deles funciona direito. Se chama síndrome, tá? Então, é negócio assim que você não tem um diagnóstico fechado. É uma coisa assim, eu tô com verme. Verme, tem um remédio que trata verme, acabou, tratou, tomou, acabou. Entendeu? Agora, eu tô com uma dor abdominal que eu não sei o que é. Putz, aí você pode ter um monte de coisa e um monte de tratamento. Então, a saúde custo na saúde é isso. Além de tudo que o Silvio falou, tem envelhecimento da população, tem aumento de tecnologia, tem os imunobiológicos, tem os modismos agora são dos tratamentos seriados, TEA, TDAH, entendeu? Pô, vocês não viram, quem é de São Paulo já deve ter visto ali do lado ali da Universidade de Santana, ali em cima da Ponte das Bandeiras ali, os caras fizeram 3 ginásios do Ibirapuera lá, que vai ser um centro de tratamento de TEA. Negócio absurdo. Então é moda. Já tivemos outras modas. Já passou a moda da bucomaxilo, agora a moda tá das cirurgias de coluna com aquelas agulhas de radiofrequência, 20, R$ 25 cada uma, o cara pede 10, 12, né? Então, assim, e aí cada vez vai piorando. Então, não tem fim. Eu também sou cético em relação a isso. A não ser que a gente comece a mudar, comece a mexer com pequenos parafusos até que a gente consiga inverter um pouquinho o navio, porque nós estamos um navio de custo indo para o nosso cais, estrambelhado. A gente tem que precisar mudar o rumo desse navio. Como? Não tem uma ação única. Isso, Temos que fazer Marcelo. várias pequenas ações. Então, nessa tua analogia, né, do navio e dos parafusos, né, é, eu, eu, eu tenho um hábito de acreditar que sempre a gente consegue fazer algo diferente e mudar, né? Demora, muitas vezes são gerações, tal, mas eu tenho pensado, e esse é o desafio que eu quero deixar para você, para o Silvio, que são meus amigos, né? E super experientes, mas também para cada um dos colegas que estão acompanhando aqui, né? É, a gente conhece hoje já as mazelas, né? Muitas das mazelas e algumas o sistema vai e ajusta, né? A questão das fraudes lá dos recibos, enfim, isso aí já diminuiu porque o pessoal começou, sentiu água e começou a se mexer. Então a gente conhece muitas mazelas. Mas na minha visão, tem dois agentes hoje que, que têm uma capacidade extraordinária de promover mudanças e ainda tem feito muito pouco. Um deles somos nós, individualmente, como usuário, né? Se cada um de nós, meu, fizer a nossa parte e multiplicar essa nossa parte com as pessoas que estão ao nosso lado, muita gente não vai dar valor, mas não tem importância. Eu gosto muito de usar analogia, do cristianismo, né? Acho que, não sei, enfim, quem é cristão sabe, né, que 12 malucos completamente diferentes, né, começaram uma pregação e essa pregação ela foi se multiplicando ao longo de mais de 300 anos para que fosse reconhecida a, a religião cristã. Lógico, só estou usando isso como. Não precisa demorar 300 anos, mas acho que se a gente começar, cada um de nós, começar a multiplicar nas suas relações, e multiplicar de várias maneiras, né? Por exemplo, eu fui à feira hospitalar esse ano. Meu, economicamente foi um baita de um sucesso, né? Meu, o dia que eu fui na quinta-feira, você não conseguia nem andar. Hoje já recebi lá do pessoal, pô, foi a melhor feira, não sei o quê, não sei o quê. Ah, ótimo.
Agora, por que que cada fornecedor não poderia colocar no seu produto: pratique autocuidado, cuide da sua saúde, pratique atividade física, né? Ou seja, se a gente começar a trabalhar, eu estou mandando para o pessoal da feira, os caras podem me chamar de maluco, sei lá o que que eles vão me chamar, mas não importa. Eu vou fazer o meu papel. O segundo agente são as empresas que são patrocinadoras do sistema. Todos nós conhecemos que mais de 75% dos planos são empresariais. Bom, se as empresas mudarem o seu comportamento e, por exemplo, integrar a saúde, a medicina de grupo com a saúde ocupacional. Se as empresas desenvolverem, entenderem que o plano de saúde não é um brinde, não é um presente para o seu trabalhador. E que o fato da empresa ter concedido o plano não significa dizer que o trabalhador não tenha que negligenciar a sua própria saúde. Então, esses movimentos podem promover transformações. Podem promover transformações. Então, eu estou pilotando aí um grupo com uma tese de que, meu, as empresas que pagam plano, elas precisam atribuir o valor que isso existe, o valor do investimento que elas estão fazendo, e o valor desse investimento precisa trabalhar para cada usuário, para cada pessoa, para cada colaborador, né? E aí sim você pode caminhar para um processo de construção de alianças entre a maioria dos stakeholders. Esses dois elos, na minha experiência e na minha concepção, são os elos que têm tido menos atuação nos tempos atuais e que, uma vez trabalhado isso, a gente pode promover mudanças. Raimundo, na outra discussão que nós tivemos, eu não me lembro quem foi que falou sobre educação. Então, o primeiro ponto é educação. É, é realmente educar as pessoas a cuidarem da sua própria saúde. Educação ajuda muito, óbvio. Né? Primeiro ponto. Nós vemos o pior dos mundos. Vemos bolsões de excelência com doenças de primeiro mundo e vemos bolsões de pobreza com gente morrendo de diarreia e pneumonia. Certo? Perfeito. E dengue, etc. Nós vemos esses dois mundos. Muito difícil você trabalhar em termos populacionais isso. É muito difícil, porque você tem duas frentes. Né? Dois, só um exemplo. Lembra da lei de proibição de fumar em lugares fechados? Uhum. Esse foi um dos maiores sucessos de uma ação única. Eu lembro, a gente andava no avião, eu não fumo, eu tinha que ficar lá na frente do avião. Quem fumava ficava atrás. Você lembra disso? Os Lembro. mais antigos não lembrar disso. O É. Lucas não sabe nem o que, mas era assim, Lucas, era assim. Entendeu? Quer dizer, estava num ambiente fechado. Então, isso foi um dos maiores exemplos de ação do governo. Eu sou liberal, tá? Eu não sou autoritário, sou socialista, nada, eu não acho que as pessoas têm que ser obrigadas a fazer nada. Mas tem certas situações que só uma lei que consegue resolver, que consegue ajudar. Então, tem que pensar bem o que a gente tem que fazer para que a gente minimize esses problemas. Vocês viram recentemente um prefeito lá na Itália, numa cidadezinha lá no sul da Itália, que proibiu a população de ficar doente, porque não tem médico na cidade. Eles viram isso? Entendeu? Uhum. Depois, olha aí, o cara, sabidamente, agora ele não sei quantas visualizações o cara teve. Já tem não sei quantos médicos se oferecendo para lá. Até eu pensei, acho que eu vou me oferecer para trabalhar lá. Entendeu? Ó, o Porque. Silvio está perto da Itália, Silvio. Ei, Silvio, Já você viu passou da isso, Deixa eu Silvio? Itália aproveitar e lá. dar um exemplo Você também, viu isso. isso, Silvio? Você viu? E a Itália, a minha filha mora na Itália e uma das coisas, uma das dificuldades que eles têm atualmente realmente é a falta de médico.
né? Tem muito pouco médico. Médico trabalha muito na Itália, né? E lá é o modelo de atenção primária, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, já outras vezes que eu venho para a Europa, é o que tem de gente andando de bicicleta por aqui. Agora, eles não estão só andando de bicicleta porque é bom andar de bicicleta, porque tem ciclovia, né? O cidadão que está com o carro respeita, né? Uma vez eu estava descendo, estava subindo o Monte Baldo, que fica ali do lado de um dos lagos ali na Itália. A quantidade de pessoas mais velhas do que eu subindo e descendo de bicicleta me impressionou. E aqui, assim, não tem menino andando de bicicleta, é tudo gente da minha faixa etária para cima, entendeu? Então isso acaba sendo uma coisa. Por quê? Porque tem lugar para você andar, é seguro, né? Então acho que tem o papel do indivíduo, mas tem o papel do Estado Também, também e também, organizar a também, sociedade, também. né? E reduzir a quantidade de carro em determinado lugar para obrigar as pessoas a irem mais de bicicleta É, ou mais a pé, né? Andarem mais. Então, e além a questão do fumo é um baita de um exemplo, né? Um exemplo é. Não, e que hoje você tem contribuiu algumas muito. coisas, né, Silvio? Por exemplo, toda propaganda de automóvel, não sei se já prestou atenção, toda propaganda de automóvel, no final, tem uma mensagem, né? No trânsito, privilegie a vida, né? Respeite a vida. Sim, sim. Então, esses movimentos, eles, de alguma maneira, eles contribuem para a conscientização, né? Mas, Sim, eu concordo. Raimundo, o brasileiro, ele dificilmente ele adere ao instruir. Você pode instruir à vontade, você pode fazer, põe no cigarro lá, cara, de gente morrendo, câncer e tal. A gente precisa seguir para o segundo, para o terceiro passos, que são induzir. Então, fica aqui, como a gente pode fazer para induzir? Induzir Legal. o indivíduo a cuidar daquela parte que eu falei de mais 50%, que é a responsabilidade dele. E depois a gente tem que intervir. Então, a saúde, numa democracia, a saúde tem um pedaço que tem que ser autoritário. Eu acho que nessa hora não é populismo, não é nada, mas nessa hora eu acho que tem que ter um pedaço que você tem que botar uma regra pesada governamental para melhorar a saúde populacional de uma maneira geral. No meu ponto, por exemplo, eu sigo o site do Bombeiro de São Paulo. Cara, é todo dia 4, 5 motoqueiros mortos, cara. É, Porque, é, não, eu fui perito do DPVAT, eu sou perito do DPVAT, eu parei de atender porque eu não aguentei. Então, é um ambulatório de guerra. Cara, eu saía do ambulatório deprimido, chorando de ver aquela molecada com 18, 20 anos, no auge da possibilidade de trabalho, vida social, sem um dourado, pé, sem uma dourado. perna, cadeira de rodas, e muitas vezes entrava de maca. É, Então, o que tem sido feito para isso? Nada. O Ricardo Nunes está tentando aí agora não deixar entrar mototáxi em São Paulo. Vai ser um tá, genocídio. tá. Não, Se já liberar, morreu gente essa semana, já se segurou liberar de novo. mototáxi em Tá São Paulo, como é nas cidades pequenas, cidade né? pequena tudo bem, vai. Mas assim, vai ser um genocídio em São Paulo, cara. Vai morrer gente pra caramba. Então, isso é função, eu concordo, que é função do governo, cara. O governo tem que agir em alguns momentos autoritariamente. Tem que agir. E o ser humano tem que agir. São os dois pontos cruciais que eu vejo. É mexer com a lei, inclusive com a lei da ANS, com a lei de saúde, mexer Sim, na judicialização, enfiar na cabeça desses juízes. Aí tá, o advogado aí, tem que enfiar na cabeça dos juízes que o juiz de primeira instância morre de medo de dar uma negativa numa liminar porque tem medo que o paciente morra e fica com esse problema, tá? Então, temos que montar uns NATs da vida. Lá em Belo Horizonte tem NAT, Núcleo de Apoio Técnico para o Juiz, pessoal médico. Quem faz isso é a Federal de Minas Gerais. Toda vez que eu tinha uma demanda lá em Minas Gerais, que eu trabalhei lá, eu mandava para o NAT. O NAT me respondia, estava respaldado, acabou o problema. Nós temos tem muitas coisas para serem feitas, muitas coisas para serem feitas, que a legal. gente pode ficar uma noite inteira Vamos discutindo. discutir. Bacana. Gente, muito obrigado. A gente passou do tempo, mas assim, esse é um tema que, meu, não tem tempo, né? Não tem tempo. Ó, Marcelo, obrigado. Silvio, obrigado. Cada um que está nos acompanhando aí. Lucas, seja bem-vindo. Rubilene, Muito obrigado. obrigado, professor Tá? Raimundo. E a todos vocês.
A gente depois vai disponibilizar a gravação e para facilitar a vida a gente vai fazer em blocos. Aí a gente disponibiliza e vocês, quem tiver interesse, pode ter acesso a isso. Tá bom? Uma boa noite a todos. Muito Boa obrigado. Um noite. grande abraço. Obrigado. Silvião, boas férias aí, hein? Obrigado, hein? Professor Obrigado a Obrigado. todos, Raimundo, boa noite. Boa Até noite, mais, pessoal. Boa Marcelo. noite. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu. professor, Boa posso só tirar noite, uma dúvida obrigada. rapidinho? Foi, fala. Quem me enviou o convite foi um professor do meu MBA em gestão hospitalar, professor Daniel Macedo. Tá? Aliás, um diretor também muito querido e, além de meu professor, acabou virando um amigo também. E eu Legal. queria saber como que eu faço para receber mais dos convites. Eu quero Ah, participar mais vezes desse momento. tá Não sei se bom. ele vai me lembrar sempre de enviar, mas Mas eu, não eu, sei eu, como que eu eu... eu já te coloco aqui na minha rede. Você já está Legal. inserido na minha rede. Muito obrigado. Um abraço e foi um prazer estar com vocês. Igualmente. João, bom te encontrar.